Após a declaração polêmica de Lula comparando a guerra na faixa de Gaza com o Holocausto, Ratinho Júnior convida o embaixador de Israel do Brasil para visitar o Paraná. O governador do estado se manifestou ontem à tarde na internet. Ratinho Júnior se posicionou oficialmente depois da enorme repercussão da fala de Lula. Em postagens publicadas no Instagram e também no X, que é o antigo Twitter, o Ratinho Júnior informou aí que conversou com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshini, e que convidou ele para visitar o Paraná. Ratinho Júnior também reforçou os laços e o respeito ao povo de Israel e que defende o diálogo construtivo e a paz. A polêmica declaração de Lula aconteceu durante uma coletiva de imprensa em Addis Abeba, na Etiópia. Ele estava na cidade para participar dos últimos dias da 37ª Cúpula da União Africana e também de reuniões bilaterais com chefes de Estado do continente. Lula fez a declaração que irritou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após ser questionado sobre a decisão de alguns países suspenderem repasses financeiros para a Agência das Organizações Unidas, a entidade da assistência a refugiados palestinos, por exemplo. Ao abordar o assunto, Lula comparou a situação na faixa de Gaza com o Holocausto, quando Hitler matou milhares de judeus. Vamos então agora ouvir o trecho do que o presidente brasileiro falou. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe? Ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Depois dessa declaração de Lula, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou que vai convocar o embaixador do Brasil no país para uma dura conversa de repreensão. Além disso, por meio de uma postagem também no antigo Twitter, no X, Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Além do primeiro-ministro, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que Lula traz vergonha ao seu povo ao apoiar o grupo terrorista Hamas. A fala de Lula também gerou reação da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Para a entidade, o discurso do presidente é uma distorção perversa da realidade. Por meio de nota, a entidade ressaltou que, abre aspas, os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de 1.000 pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua carta de fundação a eliminação do Estado judeu. Fecha aspas. A fala do Lula é abjeta. Eu não consigo achar outro termo para definir ela. Me parece muito mais do que uma desconexão da realidade, porque eu imagino que ele pense mesmo isso, de verdade. Eu tenho elementos históricos para afirmar isso aqui. Eu tenho elementos históricos para pensar isso aqui, porque a esquerda defende isso. Nós já vimos outros companheiros de partido dele com um discurso antissemita desse mesmo grau. Agora, nós não tínhamos visto ainda um presidente da República que tem que prezar pela diplomacia, ainda mais quando em outro país está, falar um absurdo desse tamanho. Eu começo a questionar a sanidade do Lula, de verdade mesmo, que não tem meias palavras. Diante desse fato, eu começo a questionar a sanidade do Lula. O governador Ratinho Júnior está certo. O Brasil tem que pedir desculpas ao povo judeu. E talvez essa intenção do Paraná em receber o embaixador de Israel aqui seja um começo. É só você olhar as coisas. Quem
elogiou o Lula foi o Hamas, foram os terroristas. Quem criticou o Lula foi um Estado democrático. Eu não gosto de Israel, tudo bem, mas é um Estado democrático, que segue um padrão internacional, que tem leis, que tem uma democracia, as pessoas votam para escolher o primeiro-ministro de Israel. No Hamas, não. No Hamas, se o líder não gostar de você, ele te dá um tiro na cara. É isso que eles fazem. Eles não são civilizados, eles são um grupo terrorista. Então o Lula foi elogiado por essa gente e criticado por um Estado democrático. E mais, o Lula se dirigiu ali ao povo de Israel. Minimamente é preciso separar as coisas. Você pode não gostar do governo atual de Israel, é o direito seu, fazer a crítica que quiser, mas ao povo não. Até porque tem gente lá que talvez condene em algum grau o que está acontecendo. Você não pode generalizar, ainda mais um presidente da nação. Não dá, como faz, por exemplo, o governo americano, que tem feito alguns apontamentos sobre possíveis excessos. Ok. Agora, você comparar um povo que historicamente sofreu o que sofreu, foram mortas 6 milhões de pessoas. Eu acho que nenhum povo na história tem a noção do que é isso, do que é essa dor. E o Lula brincar com isso em um discurso. E sabe por que ele falou isso? Porque estava de improviso. Porque ele falou o que pensa. Eu tenho a tranquilidade de sempre estar na mesma posição. Eu não sempre falo aqui que é preciso cuidado com a liturgia do cargo. Ali falava o presidente de uma nação, não falava o militante de esquerda para amigos em um botequim. Que isso ele deve falar mesmo. Ali falava o presidente de uma nação que falou esse absurdo que está sendo ali questionado agora por toda a comunidade mundial. Olha, é o que eu já falei, a fala é abjeta e é o que ele pensa. Sabe por quê? Vamos lá, pegar historicamente aqui. A postura do Lula sempre foi essa aí. Ele chamava o Gaddafi, aquele ditador sanguinolento que assassinava mulheres, de amigo e irmão. Vocês lembram disso? Se não lembrar, só dá um Google que as notícias estão todas por aí. Em 2010, foi o Lula que ajudou Ortega a se reeleger na Nicarágua. Não esqueçam que foi o Lula que bajulou Chávez na Venezuela. Ele nunca mudou nada. A diferença é que antes ele se apoiava em ativismo comercial. Levava lá as empreiteiras, dava dinheiro do BNDES para financiar obras por lá e assim por diante. No pós-Lava Jato não tem mais isso, ficou mais difícil de fazer isso. Aí ele falou o que ele pensa mesmo. E ele se colocou de um lado das forças mundiais. Isso é bem claro. Você tem que analisar a fala inteira. E aí já passar para o Pedroso aqui, analisar a fala inteira. Ele falou esse absurdo sobre os judeus. Na sequência, falou aquela besteira lá da morte do Navalny na Rússia. Ele falou, olha, a gente tem que esperar o legista. O legista do Putin vai mesmo dizer algo diferente do que o governo russo quer. Pelo amor de Deus, isso é brincar a cara das pessoas. Todas as potências democráticas da América, como os Estados Unidos, como o Canadá, todas as potências democráticas da Europa, como a Alemanha, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, foram diretas em dizer que a morte do principal opositor ao governo russo é culpa do Putin. O Brasil fala, não, tem que esperar para ver. Engraçado, né? Quando teve aquela besteira do aeroporto lá em Roma, o Lula foi para imprensa no mesmo dia dizer que eram selvagens que tinham que ser parados. Agora a gente vê que a PF nem indiciar conseguiu porque não tinha prova. Ali ele foi rapidinho. Agora tem que esperar. Qual é a pressa de achar culpados? E ainda no mesmo discurso, ele passou pano mais uma vez para o amigo Maduro. Diz que não tem informações do que está acontecendo na Venezuela sobre a expulsão do Maduro da Delegação de Direitos Humanos da ONU. Não tem informações, procurei não saber. É mais ou menos isso. Então ele se coloca de um lado. E, lamentavelmente, coloca o Brasil de um lado. Que é o lado, né, da Rússia, da China, do Hamas, pelo jeito. Ele vai fazer suas escolhas. É a pior política internacional da história desse país.
E olha que em alguns outros momentos já achei que nós tínhamos chegado ao fundo do poço. Não, o Lula conseguiu cavar mais fundo. E cava cada dia mais com uma falta de compreensão, uma falta de inteligência, um desrespeito com o cargo que ocupa. O Mark lembrou aqui da fala como um todo, e se a gente pegar só o atual mandato, de tudo que ele fez, de todas as trapalhadas na política internacional, por isso que quando a gente também critica as viagens, os gastos descabidos, é compreender que é o seguinte, são gastos imensos para tornar o Brasil menor. O Brasil, na fala do Lula, igualou aquilo que a Rússia fez na invasão, dizendo que a Ucrânia teria responsabilidade. Disse também que a Venezuela funciona um regime totalmente normal. Disse que está tudo certo em vários dos países em que se entende que você tem autocratas destruindo ou degradando a democracia. Mas é isso. O Brasil ele tem se afastado das democracias e se alinhado com ditadores. Agora fica muito mais claro para quem tinha dúvida quando o Lula falava o que são as democracias relativas. É disso que se trata. Existem democracia quando privilegiam seus interesses, quando ali você tem um desalinhamento, aí a democracia não vale, não tem necessidade. E por que é importante a gente falar disso? Porque esse tipo de fala já começa a prejudicar o Brasil em relação aos outros países. Estava previsto uma fala do Lula nessa mesma viagem, ali na FAO, na Fundação da Agricultura das Organizações das Nações Unidas. Os presidentes africanos arranjaram, Mark, uma reunião ali de última hora para discutir um problema sério que está acontecendo ali no Congo, mas eles não ficaram. Daí o Lula não foi, ele não fez o discurso. Uma série de reuniões bilaterais que estavam previstas foram canceladas. Por quê? Porque quando o Lula coloca esse tipo de argumento em relação a Israel, igualando as coisas, tentando diminuir a dor do povo judeu, ele joga o Brasil na lata de lixo, na lama da história. Então, para quem às vezes se revolta quando eu digo que nós temos nos tornado anões diplomáticos, é disso que se trata. Nem os países africanos que tinham relações bilaterais, mesmo com previsão de investimento da Petrobras, Mark, quiseram as reuniões bilaterais. Fica muito claro de que lado nós estamos indo e o caminho que nós estamos seguindo. Que bom que o Paraná se distancia disso. Pedi para a Bia trazer, né? O Hamas publicou um agradecimento ao Lula. O Hamas publicou um agradecimento ao Lula nas redes sociais. Mark, em dias normais a gente não estaria lendo, né, uma nota de um público de um grupo terrorista, mas é o que nos cabe agora. Abre aspas, o que o Hamas publicou nas redes sociais. Nós, no Movimento de Resistência Islâmica Hamas, apreciamos a declaração feita pelo presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo que a nosso povo palestino na faixa de Gaza está sujeito como um holocausto, e que as ações dos sionistas hoje em Gaza são o mesmo que o nazista Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, fecha aspas, é uma publicação do grupo nos canais de comunicação oficiais do Hamas. É isso, né? A gente tem uma noção do que foi dito pelo fato de quem elogia e de quem critica. Dia triste, e a nossa solidariedade aqui ao povo judeu, que nada tem a ver com isso. Eu acredito que vai vir um desmentido daqui a pouco, né, oficialmente. A primeira fala, inclusive, do Palácio Planalto foi lacônica. Eles disseram, não, o Lula reconhece que há uma guerra e ponto, mas não falou nada sobre a comparação. Eu acho que vai vir alguma coisa hoje, que foi muito forte a repercussão. Mas o time ali da militância já começou. A Glaze postou lá, não, ele não quis dizer isso, não foi para esse público que ele falou, né? E a militância passa pano. Gente, a Globo não está conseguindo defender. Olha o nível no negócio. A Globo não está conseguindo defender essa fala do Lula. Então você imagina o quão grave é essa declaração. A gente vai seguir acompanhando essa repercussão, até porque, Bia, já tem muita gente no nosso chat aqui falando